Oi, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou falar sobre um assunto muito esperado por vocês. Eu sempre falo isso, né? Mas que tem muitas camadas. Porque, sinceramente, eu passei por várias reviravoltas com essas matérias em humanas. Então foram muitos altos e baixos, mudanças de rota, fases diferentes mesmo. E eu sei exatamente o que é estar travado, mesmo tentando de tudo, sabe? Então por isso que hoje eu vou falar muito profundamente sobre isso. Mas antes da gente mergulhar nisso, gente, deixa eu te contar uma coisa muito importante. Estamos há 3 meses do Enem e esses são os últimos dias para você entrar no meu método com valor promocional. Eu preparei esse valor para vocês aqui do YouTube, então por R$197, que vai dar 20 reais se você quiser parcelar por mês, e você garante tudo que eu vou falar aqui pra vocês agora, com acompanhamento comigo. A gente tem um grupo exclusivo no WhatsApp, sempre pra fase do estudo que você tá. Não é nada genérico. A gente tem estratégias reais que me tiraram do básico e me fizeram quase gabaritar a prova. O meu método é tudo isso. E, acima de tudo, o meu passo a passo completo até o Enem pra essa reta final. Até porque eu vou fazer a prova de novo. Então, agora, nessa fase aqui final, foi quando eu mais cresci, mais eu vou evoluir e realmente virei o jogo com muita estratégia, o foco e a direção. Então foi nesse momento que tudo começou a fazer mais sentido e meus resultados dispararam. E eu quero você comigo. Então se você tá na dúvida, me manda uma mensagem aqui embaixo. Se você quer fazer o mesmo, se você quer evoluir com resultado, com clareza, com quem já passou por tanta coisa e sabe como pode conduzir até lá. Eu vou te esperar com esse valor promocional que vai durar só até o dia 15 de julho. Depois disso, a gente vai ter um foco total de reta final para quem estiver dentro comigo. Bom, humanas, um ponto cego chamado humanas, né, gente? Preciso falar de diversas formas, diversas coisas que me impactaram. Sem dúvidas, foi uma das áreas que mais derrubou a minha nota ao longo da minha trajetória. Mais até do que linguagem, gente, porque não é porque era mais difícil, mas sim porque eu achava que estava evoluindo e ali na prática eu só estava me auto-sabotando, me enganando. Então eu deixei passar muitos sinais de que aquilo não estava funcionando e que eu precisava mudar o quanto antes. Então, para quem não sabe, a minha história com humanas está lá no meu primeiro vídeo do canal, em que eu falo, né, como eu tirei a maior nota do Enem de 2024, então eu falo bem detalhado lá sobre essa parte. Mas resumindo aqui pra vocês, o estopim mesmo, foi ali em 2023. Em 2023, mesmo eu tendo me dedicado mais a humanas do que nos outros anos, a nota foi péssima. Então, assim, acertei, né, 33 e fiquei com, vou botar a nota aqui pra vocês, 583 de nota final. Uma nota baixa, né, que simplesmente me tirou ali da aprovação. Então, quando o segundo dia eu tinha ido muito bem, o meu primeiro dia foi uma derrota, literalmente, para todas as áreas. E aí que veio o baque, sabe? Foi quando eu percebi que o problema não era a matéria, não era humanas, enfim. Era como eu tava encarando aquilo, era como eu estudava essas 4 matérias. Aí, então eu precisei mudar e trocar o método tradicional. Então, o método tradicional mandava, né? Eu assistia aula uma tarde inteira, às vezes 2, 3 horas, fazia resumo, bem no início, tá, gente? Dava a mesma importância de tempo para humanas que eu dava para naturezas. Isso lá no início da minha preparação. E nada disso funcionava. E isso foi me deixando bem frustrada, sabe? Passei anos achando que o problema era conteúdo, até 2022, assim, eu achava que era conteúdo. Mas não era conteúdo, gente. Era falta de estratégia. Era correção muito, muito, muito superficial. Eu bato muito nessa tecla. Era tempo desperdiçado com que não importa. Sabe? Então, em 2021 ali, eu estudava humanas ali 2 horas seguidas, 2 horas e meia. Sempre. Eu tava sempre achando que tava arrasando. Né? E o Enem, gente, ele sabe que isso não dá pra aumentar a sua nota dessa forma. Principalmente pra quem quer medicina. Humanas e linguagens são áreas pra você ganhar tempo. Não pra te sugar a energia, pra você ficar uma tarde inteira, várias vezes, várias horas por semana. Entende? Então eu precisei mudar. E aí foi que a virada de chave aconteceu em 2022, né? E alguns tropeços. Eu comecei a desconfiar que aquilo estava muito errado, que eu precisava mudar isso. Então eu comecei a testar, ter uma nova abordagem. E aí foi aí que eu descobri a maratona de conteúdos, a maratona de humanas. E eu resolvi tentar ali. Só que eu fazia tudo errado, gente. Eu via a maratona à noite, cansada, às vezes com o celular na mão, fazendo outras coisas, trabalhando, televisão ligada, minha filha do lado.
Então, assim, eu ficava aérea, sem foco nenhum, porque eu já tava cansada também. Então, parecia que eu tava vendo uma série do Netflix, só que sem prestar atenção. No Netflix a gente presta atenção, né? E aí, claro, que não adiantava nada. E mesmo assim, eu comecei a melhorar, de certa forma, não porque a maratona estava funcionando, mas comecei a corrigir melhor as minhas questões, dar mais atenção. Mesmo sem técnica, que bem funcional, foi ali que a luzinha, sabe? O insight começou a vir e eu comecei a prestar mais atenção e fazer tudo mais sentido, tá? E ali em 2023, eu tinha pouco tempo, né? Mas eu tinha uma direção muito mais clara. Então eu tava mudando de cidade, eu tava com uma rotina super puxada, horário muito reduzido. E aí o que eu fazia? Eu deixava humanas por fim do dia, que eu sempre fiz isso, mas eu voltei pro meu foco, eu voltei um pouco diferente a olhar pra essa área, sabe? Eu focava muito ainda no meu segundo dia, sem dúvidas, mas eu olhava pra humanas de uma forma diferente. Então eu corrigia minhas questões de humanas com muito mais profundidade, entendendo o que de fato estava me fazendo travar ali. Então eu percebi que não era, nem tudo era interpretação ou só teoria, né? Muitas vezes era lacuna de conteúdo, só que algo bem pontual. Às vezes era a interpretação. Então eu comecei a montar listas específicas com base nos meus erros, nos meus tipos de erros. Então, por exemplo, eu travava ali muito em Guerra Fria. Fazia lista só de Guerra Fria. Então, União Europeia, fazia lista só daquilo. Se aqueles erros meus simulados me mostrassem que eu precisava focar nisso. E isso era direto nas provas antigas, tá? E com base nos meus erros nas provas antigas, eu direcionava os meus estudos. E aí, né, a maior decepção virou a maior força. Em janeiro ali de 2024, quando eu recebi o resultado, 33 acertos, falei, meu Deus, não é uma nota horrível, os acertos. Mas pra quem quer medicina, não dá, né, gente? Então o Enem não quer saber se você acertou 33 questões. Ele quer saber quais questões você acertou. Entende? E aí isso me quebrou no meio. Eu errei questões fáceis, acertei questões difíceis, ignorei muito filosofia. A minha TRI foi lá embaixo, gente, mais uma vez. E a nota de 2023, que saiu em 2024, né? Humanas eu via que me tirou da aprovação. Porque no segundo dia eu tinha ido muito bem. Então, o que eu fui vendo? Que o problema não era a matéria. O problema estava em mim. Era como eu estudava aquela matéria naquele método tradicional. Então, nesse momento, eu comecei a entender que era como eu estava lidando com aquilo. Eu não tinha estratégia. Como que eu podia ser tão melhor assim no segundo dia e no primeiro dia não? Então, eu não sabia analisar erros. Eu não achava, né, que teoria era sempre teoria ou interpretação. E isso não é verdade, gente. Existem outras formas, né? E aí, no segundo dia, você precisa ter uma base teórica sólida, né? A gente sabe disso, mas em humanas, o que você precisa mesmo é de raciocínio, de leitura estratégica, de interpretação com um contexto, né? E de conteúdo básico, enxuto, bem direcionado. Você não precisa virar ali um historiador, né, para acertar as questões de história do Enem, por exemplo. Mas você precisa saber onde você erra e o que você vai fazer com isso. E com isso veio a tríade que virou ali o jogo pra mim, que foi a maratona, mais uma correção inteligente. Então, no ano passado, o que eu fiz? Eu fazia a maratona no carro, nas viagens. Em vez de colocar música, né, às vezes eu escutava podcast, eu botava maratona de história, por exemplo. E ia direto para as provas. Eu não esperava terminar o conteúdo, né? E aí eu aprofundava com base nos erros. Fazia listas pontuais. Então, por exemplo, se eu estivesse errando ali nos simulados, União Europeia, eu fazia 10 questões disso. Meio ambiente, pegava os temas, né, que errava nas provas e revisava. Nada aleatório. Era tudo baseado no que caía e no que eu tava mais errando. E isso mudou completamente. E eu fui direto para as provas, gente, porque eu já tinha domínio de prova. A maratona é mais para quem tá começando. Nunca estudou história na vida, humanas de uma forma geral. Mas se você já tem uma base, se você já estuda por provas, você pode ir direto para as provas e fazer esse aprofundamento. Mas como eu tinha esse tempo de estrada que eu pegava todo final de semana, eu podia ouvir bastante sobre esses assuntos, fazer de fato uma maratona. E aí, fazendo a maratona, comecei a treinar também bastante linguagens, que me ajudou a destravar em humanas, que foi até um bônus assim nessa jornada. Quando eu comecei a investir mais tempo em linguagens e treinar interpretação de verdade, isso teve um efeito dominó ali em humanas. Absurdamente. Então, minha leitura ficou muito mais estratégica, a minha atenção melhorou, eu passei a entender melhor os textos de história, de filosofia, sociologia, tudo começou a se conectar muito melhor, até para as questões do segundo dia, ali de interpretação.
Então, aí sim a minha nota começou a subir. Porque eu parei de estudar humanas como uma matéria à parte e comecei a enxergar como se fosse parte de um todo estratégico. E aí realmente começou a fazer muito mais sentido pra mim. Entrando num ponto que fez muita diferença, também acredito que foi a que mais fez diferença, foi a forma como eu corrigia as questões. Então, como eu corrigia matemática e naturezas, era completamente diferente a forma que eu corrigia as questões de humanas e linguagens. E foi aí que eu percebi que não dava mais para tratar as áreas do mesmo jeito. Eu já tinha essa ideia, mas eu comecei a ter muito mais foco quanto a isso. Então, por exemplo, como que era a minha correção mesmo? Era desenvolver a minha técnica própria de correção e percebi que ver o gabarito e seguir em frente não estava funcionando. Então, eu tinha que fazer diferente, sabe? Então, a primeira coisa que eu aprendi é olhar para a questão e começar a me perguntar mesmo qual era o motivo de eu estar errando essa questão. Então parece uma coisa simples, gente, mas só você mudar essa percepção, você ter essa clareza nisso já muda tudo. Porque nem todo erro, na maioria parte dos erros não é teoria, né? Esse é um erro gravíssimo que eu vejo. Achar que tudo vai ser teoria, que você tem que voltar no cronograma. Eu caí nisso durante muito tempo. E vivia reescrevendo, né? Tendo que voltar, preciso voltar no cronograma, refazendo, enfim, resetando o cronograma. E mesmo assim, isso não aumentava minha nota, isso não me fazia acertar. Então, eu comecei a mudar isso e a identificar o motivo dos meus erros. Então, por exemplo, quando eu errava uma questão, a primeira coisa que eu olhava, né, pra questão aqui, que eu me perguntava, eu entendi o enunciado? Então, foi falta de atenção? Foi uma insegurança? O que foi aqui? Foi uma lacuna de conteúdo? Eu esqueci algum detalhe? Olhava, gente, as alternativas, né? Não só a que parecia mais bonita, né? Às vezes eu marcava mais bonita e estava errado. Isso acontecia muito comigo. Principalmente em filosofia, sociologia, né? Às vezes o vocabulário me pegava muito. E às vezes era distração. Às vezes era conteúdo mal consolidado. Às vezes era uma lacuna, uma linha de raciocínio que você não teve. Então tem diversas formas de você identificar esse motivo de erro e traçar uma estratégia. E essa sacada aqui do vocabulário, né, que quase ninguém fala, a gente sabe que o Enem, principalmente no primeiro dia, ele tem um vocabulário muito específico. Principalmente nas provas ali de humanas. Linguagens também tem, mas humanas tem muito. Então eu comecei a anotar todas as palavras que eu não conhecia. Eu pegava, gente, eu jogava no Google mesmo, via o significado, eu aplicava em frase. Então, sei lá, às vezes estava lá epistemologia, que é demais, a gente sabe que não tem como não saber. Metafísica, positivismo, alienação, contratualismo. E essas palavras, elas aparecem o tempo todo. Então, se você não entende, você erra. E não é porque você não sabia a teoria ou era uma lacuna, né? É porque você não entendeu o vocabulário. Às vezes você entendendo o vocabulário direto ao ponto, destrinchando que cada nome ele significa, você consegue acertar a questão. Então, isso me ajudou muito também. É outra coisa, parar, gente, de depender só de professor. E me fez crescer muito. Então, eu parei de depender da explicação do professor para entender os meus erros. Os professores, gente, são ótimos, são maravilhosos, mas eles sabem o conteúdo. Eles não sabem os seus erros. E muitas vezes o raciocínio deles, dos professores, né, não é o seu raciocínio, entende? Então, eu comecei a investigar. Eu mesma comecei a ir atrás. O que essa questão estava querendo cobrar? Sabe? Qual é o ponto-chave que eu posso ter deixado passar aqui? Por que essa alternativa tá certa e as outras estão erradas? Eu ia comparando, destrinchando mesmo. O que eu devia ter pensado? Deveria ter pensado aqui para acertar a questão. Com isso, eu fui consolidando o que aprendi, revisei só o necessário e comecei a avançar com mais estratégia. Porque as alternativas, gente, elas voltam para vocês em outras questões, tá? Então, essa correção muito estratégica de analisar todas as alternativas funcionou muito, muito, muito para mim. Então, eu parei de só corrigir vendo a resposta certa e passei a analisar todas as alternativas. Como se eu fosse ali um detetive mesmo, né? Mesmo, por exemplo, mesmo em humanas e linguagens, que muita gente que não tem como corrigir, tem sim, gente. Na verdade, é a matéria que tem mais tem como, né? Então, o que essa alternativa está dizendo? O que ela tem de errado? Qual detalhe aqui que pode ter me enganado? Sempre me perguntando dessa forma. Um estudo bem ativo mesmo. Já me fazia antes de ver o gabarito oficial, né? E depois comparava
né? E esse processo foi essencial para eu conseguir entender mesmo como que o Enem, como que a banca pensa e o que eu precisava entender para começar a ter essa linha de raciocínio para acertar as questões e não ser a dominadora de humanas, dos assuntos de humanas. Era acertar, meu foco era acertar. Depois disso, eu comecei a usar uma estratégia que fez toda a diferença para mim. Então, eu já ia direto nas provas, mas se eu visse um assunto, exemplo ali, iluminismo, esse assunto eu tava travando muito, eu tava com muita dificuldade, ou eu tava errando, enfim, eu separava um momento da semana só pra fazer. E aí, depois disso, eu comecei também a usar uma estratégia que fez toda a diferença. Então, eu ia direto nas provas, já tava fazendo as provas direto, e aí, quando eu errava um assunto, eu tava com muita dúvida em, sei lá, nas questões eu errava iluminismo. E aí, eu separava um momento da semana só pra detalhar esse tipo de erro, o que estava me fazendo errar. Então eu fazia 3 a 5 questõezinhas daquele tema. E aí questões mais similares, né? Logo depois que eu errava na prova ou na lista de questões. E aí eu sempre focava em menos questões e mais correção. Era isso que me fazia consolidar de verdade o conteúdo que eu tava estudando, que eu tava realmente querendo aprender, para não errar mais. E aí, por anos eu fui contra caderno de erros. Eu achava perda de tempo. Mas quando eu comecei a entender de fato como usar, e eu só usei mesmo ano passado, ele virou o meu aliado. Então, hoje, né, no meu método, tem uma planilha de erros pronta que já classifica os erros por motivo. Vou colocar aqui pra vocês verem como é que é. Fica bem mais organizado. Mas na época eu fazia no iPad mesmo. Então, como que era esse meu caderno de erros? Você pode até fazer aí. Eu colocava um pedaço da questão. E aí eu colocava qual foi o erro. Foi atenção? Foi vocabulário? Foi lacuna? Foi interpretação? O que eu aprendi com essa questão e como que eu evitava esse erro no futuro, sabe? Então, eu lia esse caderno toda semana, eu olhava esse caderno toda semana. E aí, semanalmente, eu fazia mais questões desses assuntos e no final do mês eu refazia todas essas questões, sabe? Isso me dava segurança e mostrava que a evolução estava acontecendo. Então, não era mais estudar no escuro. Me ensinou a ter mais clareza e, claro, não eram para todas as questões, eram para as questões que mais me ensinaram. Lembrando, gente, que esse processo só foi possível porque ano passado eu tinha um horário muito apertado, mas eu já estava indo muito bem no meu segundo dia do Enem. E a gente sabe que a gente precisa dedicar tempo nesse segundo dia. Então, eu não tinha mais tempo investido em física, química, biologia e matemática. Eu consegui investir o meu tempo, pouco tempo que eu tinha, de qualidade ali em humanas e linguagem, com profundidade. Então, essa foi a minha estratégia. Eu tinha pouco tempo, mas eu sabia muito bem o que fazer com aquele tempo para conseguir evoluir. Então eu parei de repetir o erro, parei de andar em círculo, eu comecei a evoluir de verdade e isso me deu muito ânimo, muito, muito ânimo mesmo. Por último e não menos importante, veio uma pergunta que muita gente me faz. Quais provas eu escolhia para fazer, né, para aprofundar em humanas, quais provas que eu acho melhor, enfim. Existiram algumas provas que me ajudaram muito e que me fizeram mudar o jogo. Então, uma coisa que eu não fazia de jeito nenhum para nenhuma área, e nem aconselho que vocês façam isso, é me limitar ao Enem. É claro que o modelo Enem, ele é fundamental, mas ele não pode ser um único, entende? Então eu fazia do Enem, fazia do Enem PPL, fazia da Unesp, fazia Unicamp, FUVEST, o UERJ é muito boa. Então, a UERJ me ajudava muito na interpretação e atualidade, que a UERJ gosta muito. Prova de cursinho, então eu usava muito também, que era mais modelo Enem. Me ajudava nesse sentido também. E umas provas mais difíceis, FUVEST, FGV, Unesp, sabe? Então, a UES me ajudava muito também, principalmente para filosofia. Então, ano passado eu usei muitas provas da UES e eu selecionava lá no aplicativo, tá? Então, essas bancas me ajudaram a entender como o mesmo conteúdo pode ser cobrado de diversas formas diferentes. E quanto mais repertório você tem desses formatos, mais afiado você fica, principalmente para pegar os distratores e as armadilhas da TRI, ou até como esses assuntos podem ser cobrados de diversas formas. A gente não tem esse controle no Enem. Então, ali em história antiga, Grécia, Mesopotâmia, República Romana, ali Idade Média, Igreja, cultura medieval, Renascimento, enfim, tudo isso ali na parte de Idade Moderna, reformas religiosas, mercantilismo, colonialismo. Então, assim, eu comecei a trabalhar bastante em cima dos assuntos incidentes de cada área, de história, de geografia.
de filosofia e sociologia. Então, isso me ajudou muito. Sempre focar nos erros que eu estava cometendo, nos erros que eu sabia que eu não podia cometer por conta dos assuntos incidentes. Então, eu sempre fazia essa análise para, claro, valorizar, minha nota ser valorizada. Não ser a quantidade de acertos, mas sim o que eu estava acertando. E eu fazia isso com um olhar bem estratégico. Então, eu não lia tudo, gente. Eu via o essencial para entender a linha de raciocínio da banca e aí eu conseguia aplicar isso na hora da prova. E aí eu criava uma planilha de assuntos onde eu anotava, né? O que eu já tinha estudado, o que eu precisava ainda revisar, o que eu precisava treinar com as questões, sempre com base nos meus erros e nos assuntos incidentes. Então, essa organização, ela me deu muita clareza. Eu olhava para aquilo ali, eu já sabia exatamente onde focar naquela semana, por exemplo. O meu estudo era sempre semanal, gente, sempre semanal. E aí, filosofia, que é uma matéria cheia de nomes, cheia de detalhes, eu separava por eixo para conseguir ir atrás. Então, pré-socráticos, Agostinho, Tomás de... Então, pré-socrático, Agostinho, Tomás de Aquino, Descartes, Locke, enfim, Foucault, tudo dividido. Tudo era muito claro ali para eu conseguir saber o que eu precisava focar. Então, sociologia era a mesma coisa. Comte, Durkheim, sempre separava o que eu já tinha estudado, mesmo se eu já tivesse estudado, o que eu precisava aprofundar, o que eu precisava dar uma revisada. Isso me dava muita clareza do que fazer. E aí, gente, eu não ficava perdida. Sempre que eu travava em algum conteúdo, eu ia direto no YouTube, pesquisava. Então, a gente tem canais ótimos, o Parabólica, que se eu não me engano, tem vídeos curtos, objetivos, ali de história, sociologia, filosofia, atualidades, que eu nem amo. Filosofia total, bom ali para revisar autores ali com mais clareza. Podcast, gente, tem podcast que demais ali para filosofia. Tem o Razão Inadequada, outros canais também que ajudavam a você ter uma visão de mundo filosófica com um vocabulário super acessível. Então, me ajudava também. Então, esses conteúdos, eles me ajudavam não só a ficar em resumo, e sim a entender, gente, que é muito importante a gente entender o raciocínio por trás dos assuntos. E isso ajudava também a ter esse raciocínio na hora das questões. Por fim, gente, chegou o dia da prova. Eu nunca tinha feito, né, uma prova de humanas tão rápido, com tanta tranquilidade lá no dia mesmo. Eu fiz em 1h30, 1 hora e pouquinha, sem correria, sem desespero, sem travar nas questões, soube pular. Fiquei com 43 de 45, mas eu lembro da sensação, sabe, pós-prova, que eu nunca tinha tido nos anos anteriores. Foi um alívio, porque eu sei a luta que foi para chegar até ali, para ter essa sensação. Então, linguagens humanas foram o meu calo por muito, muito tempo. E sentir que eu consegui, de fato, romper essa barreira com muita autonomia, com estratégia, não era mais tempo, era uma correção inteligente. Foi uma vitória, sem dúvidas, uma vitória pessoal, eu falo assim. E talvez eu poderia ter feito isso nos anos anteriores, quem sabe eu já teria passado das barreiras dos 40 a mais e não tivesse sofrido tanto, né? Mas enfim. O que eu falo aqui pra vocês, gente, a minha sugestão é essa. Não se limite ao conteúdo. Não ache que tudo é teoria, que é aula longa, que tudo é interpretação, que tudo é teoria. Não é assim. Pode ser vocabulário, pode ser raciocínio, pode ser teoria, pode ser lacuna, pode ser atenção. Então você pode treinar com questões, revisar com propósito e se conheça. Sabe? Se conheça. Encare isso com seriedade, porque de verdade dá muito resultado quando você começa a identificar o motivo do seu erro e se perguntar o que está te faltando para você conseguir de fato evoluir. Se você gostou desse vídeo, eu falo muito mais disso lá no método. Eu ajudo todo mundo que está travado em linguagens humanas, em todas as áreas, mas especificamente em humanas eu tenho algumas particularidades que eu gosto de dar dicas. Se você quiser essa ajuda, eu te aguardo lá no método. Gostou mesmo do vídeo? Se inscreve aqui no canal, comenta aqui embaixo, ativa o sininho. E isso me ajuda muito no crescimento do canal e trazer mais conteúdos pra vocês, tá bom? E me conta qual matéria que você quer que eu fale aqui no próximo vídeo, qual é o assunto, é revisão, é estratégia de prova, o que vocês querem saber, que eu leio todos os comentários, tá, gente? E eu vou fazer pra vocês. Então, minha meta aqui no canal é mostrar que existe um caminho real, mas com estratégia, clareza e consistência. Então, se eu conseguir, eu tenho certeza que você também consegue. Te vejo no próximo vídeo.